Bom dia, como que você está nessa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023? Meu nome é Roberto Cardoso, eu espero que você tenha passado bem o feriado de 7 de setembro e vamos fazer um resumo de algumas notícias aqui que estão bombando no dia hoje para você começar o seu dia bem informado. Tá aqui pela primeira vez no canal? Aproveita e já se inscreve. Dá uma forcinha, é um clique de graça, você se inscreve no canal e deixa o seu like. Posso contar com você? Então bora, venham comigo. Defesa de Mauro Cid pede liberdade provisória após a intenção de delação. Olha só, é por isso que eu falo para vocês que não era negócio decretar a prisão preventiva do Bolsonaro. O negócio é julgar e condenar, porque aí ele cumpre a pena e ele só sai a hora que a pena acabar. A prisão preventiva ela tem esse problema. Ela é decretada por um motivo específico. Então, por exemplo, vamos dizer que você cometeu o crime e não foi em flagrante. Você não vai ficar preso. Só que você pode coagir testemunha, você pode destruir provas, né? Então, eu preventivamente, para prevenir que mais crimes aconteçam, eu te prendo. Mas acabou esse motivo, eu tenho que te soltar. Então, se ele podia atrapalhar as investigações e por isso ele foi preso, agora que ele está colaborando, não tem mais motivo para ele continuar preso. Esse é o problema. Decreta a prisão preventiva do Bolsonaro, pode ser que você prenda agora e depois tenha que soltar quando passar o motivo da prisão. O Mauro Cid foi ao STF, ele declarou que ele quer fazer uma delação premiada, já está registrado que não está sendo coagido, é ele que quer, foi espontâneo, ele foi autorizado a ir lá para manifestar. Por lei tem que ser assim, tá? Por lei tem que ser assim. Quer fazer uma delação, você tem que dizer, um juiz vai te receber para dizer que você está fazendo aquilo de livre e espontânea vontade. E ele já prestou 3 longos depoimentos, 3 depoimentos de mais ou menos umas 10 horas cada um. Só que isso é o começo. Depois que for homologado, ele ainda pode ser chamado várias vezes para esclarecer mais detalhes. Mas como ele está colaborando, a defesa pediu a liberdade provisória e provavelmente o Alexandre de Moraes vai conceder nos próximos dias. Vamos ter que aguardar para ver, tá bom? Delação de Mauro Cid deve implicar diretamente Jair Bolsonaro. Olha, ninguém vai aceitar uma delação se ele só falar dele mesmo, do Mauro Cid. Né? Porque aí não é delação, aí é confissão. Se ele quiser confessar, ele fica à vontade para confessar, mas para ele se beneficiar, ele tem que delatar, ele tem que desmontar todo o esquema criminoso, dizer quem fazia quem, onde eu posso achar essas provas. Então, por exemplo, fulano roubou. Roubou o quê? Colocou dinheiro onde? Como que fez? Eu tenho que explicar como aconteceu para a Polícia Federal comprovar aquilo que eu estou falando, chegar nas provas. E não tem como o Mauro Cid desmontar o esquema sem dizer quem era o chefe do esquema, que é o Bolsonaro. Então ele não pode simplesmente assumir a culpa de tudo. Ele não pode só falar dele, ele não pode querer livrar o pai, ele precisa desmontar o esquema. E para isso, ele vai ter que implicar no Bolsonaro. E o bolsonarismo está desesperado com a delação do Mauro Cid. Dá uma olhada. Sob suspense da delação de Cid, bolsonarismo tenta desmoralizar o 7 de setembro de Lula. Ai, meu Deus do céu, isso é puro desespero. Eles estão falando que o 7 de setembro do Lula foi esvaziado, que não tinha ninguém. Na verdade, gente, o Lula é muito mais inteligente do que o bolsonarismo pode imaginar. Eles nem conseguem entender o que o Lula queria fazer. O Lula não quis fazer um desfile maior que o do Bolsonaro, porque o objetivo principal do Lula é despolitizar o 7 de setembro, é desbolsonarizar o governo. Então o Lula não fez convocação, não quis encher a Praça dos Três Poderes, só foram autorizados a ficar na arquibancadas 30 mil pessoas que tiveram que dar um nome com antecedência, só entrou quem estava com o nome na lista, mesmo assim foram 50 mil pessoas para lá porque queriam ver o Lula, mas o Lula não ia nem discursar e não discursou. Só que estava na frente dele um microfone, todo mundo falou, mas ele não vai discursar, para que o microfone? Foi porque o comandante do exército pediu autorização para começar o desfile e o Lula falou, autorização concedida, para demonstrar que as Forças Armadas que iam salvar o Brasil, que não iam deixar isso acontecer, não ia deixar aquilo, estão obedecendo ao comando do presidente. O Lula conseguiu fazer exatamente o 7 de setembro que ele quis. Um 7 de setembro pequeno, enxuto, curto, despolitizado e para dar o recado de que o Brasil voltou à normalidade. Além disso, tem ainda uma consequência muito bacana para o Brasil. Para o bolsonarismo não, mas para o Brasil sim. Os patriotas de ocasião
perderam o monopólio do verde e amarelo. Como a gadaiada não saiu de casa, não tinha um único patriotário com a bandeira do Brasil ontem. Então, o que o Lula também queria fazer é retomar as cores do Brasil para o Brasil. Essas cores não são de um partido, não são de um grupo político, e o Lula conseguiu fazer exatamente o que ele queria. Esses patriotários ficaram em casa e os outros não bolsonaristas é que estavam de verde e amarelo no 7 de setembro. A gadaiada nunca vai entender isso, eles estão comemorando que foi pequeno, mas foi pequeno exatamente como o Lula quis, para o objetivo que ele queria, e o objetivo foi alcançado em 100%. Enquanto isso, Hamilton Mourão, que era vice do Bolsonaro, não sabe o que ele faz mais no Republicanos, porque o Republicanos entrou no governo Lula. A promessa do partido era que ele ia ficar independente. Já que o Bolsonaro não se reelegeu e eles apoiaram o Bolsonaro, falaram, nós não vamos entrar no governo, nós vamos ficar independente. Aí o Mourão, que era vice do Bolsonaro, disputou o Senado pelo Republicanos e ele se elegeu. Só que agora o partido dele é da base do governo. Ele era vice do Bolsonaro e agora ele é base do governo Lula. Ele quer se encontrar com o presidente do partido, Marcos Pereira, para ver como vai ficar essa situação. Ele pode sair do Republicanos, mas para mim ele vai para onde ele bem entender que não faz falta. Né? Esses militares aí que só atrapalham, eu não vejo qual que é o projeto do Mourão, o que ele já apresentou até agora, já passou um ano. Já passou um ano, qual que é o projeto que ele apresentou, qual é a proposição dele, até agora nada. Ele vai para onde ele quiser. E o relator no TSE vota por rejeitar recurso de Deltan Dinheirol contra a cassação do mandato do deputado. Vocês lembram que o Deltan Dinheirol teve um mandato cassado? Então, ele podia recorrer, mas ele só pode recorrer no próprio STF. E foi o que ele fez, ele recorreu onde ele podia recorrer. Mas adianta recorrer para quem te condenou? É claro que não ia adiantar. Ele está recorrendo, tem lá o recurso dele, já foi o relator, já foi contra, agora vai para a votação e deve ser contra, deve ser rejeitado o recurso dele. Então o Dallagnol não tem mais chance, ele é um ex-procurador, um ex-político. Tem que falar que ele, parar de falar de que ele é ex-isso, ex-aquilo, ele não é nada. Ele não é nada, tem que parar de dar voz para um bandido desse que atuou em conluio com o Sérgio Moro para prender pessoas em troca de dinheiro e de fama. Tem que parar de Globo News, chamar dar voz para esses caras aí, pelo amor de Deus, né? E metade dos mais ricos do Brasil moram fora. Paraíso europeu é o favorito. É interessante você ver que no Brasil o Lula quer taxar os super ricos. E o cara que mora lá num apartamento da MRV tá achando que vai ser taxado. Ele é contra taxar os super ricos porque ele acha que os bilionários geram empregos. Eles não geram empregos. Eles contratam porque precisa. Porque eles mesmo não vão trabalhar. Então eles são obrigados a contratar. Se ele quiser prestar aquele serviço e se ele quiser ganhar dinheiro, ele é obrigado a contratar. Se ele não contratar, outro contrata e presta o serviço. Ele não está gerando emprego, ele está contratando uma mão de obra que ele precisa. E contratar mão de obra é a última opção. Se ele puder colocar um robô, se tiver uma máquina que tá, ele prefere. 1 milhão de vezes ele contrata quando não dá. Então não é verdade que eles geram emprego. É a nossa necessidade daquele serviço é que vai gerar um emprego, né? E veja só, o Lula não está taxando exatamente os super ricos. É isso que confunde as pessoas. Ele está taxando fundos de investimento, que são chamados fundos exclusivos, a partir de 10 milhões de reais. Então não é, se você tiver casas, imóveis de 100 milhões de reais, isso não está sendo taxado. O super rico não está sendo taxado, o patrimônio não está sendo taxado, são especificamente fundos de investimento, é como se fosse uma conta no banco, que você tem 10 milhões a mais parado lá. É isso que está sendo taxado. Os super ricos, eles não estão sendo taxados, não. Estão chorando à toa. É o pobre de direita que está chorando e não o super rico. Certo, meu povo? Eu vou voltar daqui a pouco com mais informação para você. Devo gravar mais 2 vídeos curtinhos ainda hoje, durante o dia. E de noite temos as nossas lives tradicional. Você já se inscreveu nesse canal? Dá um cliquezinho aí, dá um clique e deixa um like. Pode ser, meu povo? Então pronto. Beijo grande, até daqui a pouco e eu já fui! Valeu!